Bem-vindo a Salmos para uma quarentena, a nossa hora de meditação diária no livro de Salmos. Nós vamos ler hoje o Salmo do número 58. O Salmo 58 é um salmo atribuído a Davi. É um salmo que tem aspectos de lamentação, mas também uma parte que podemos chamar de imprecatória, que são pedidos de maldição ou destruição do inimigo. São salmos que normalmente os cristãos têm alguma dificuldade na sua leitura quando se abstraem um pouco da realidade do seu contexto. O Salmo 58 tem no seu cabeçalho a designação da melodia Não Destruas. Esta melodia é usada para vários salmos. Seria uma melodia bastante conhecida. Ficamos com a ideia que seria uma melodia provavelmente em tom menor, provavelmente um tanto melancólica pelo tipo de salmo que ela é, que lhe é, digamos, sugerido. E esta melodia bastante conhecida e talvez muito amada, querida, digamos assim, ela acaba por servir de base a vários salmos. Então o Salmo 58 diz o seguinte: Falais verdadeiramente justiça, ó juízes? Julgais com retidão os filhos dos homens? Longe disso. Antes no íntimo engendrais iniquidades e distribuís na terra a violência de vossas mãos. Desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Têm peçonha semelhante à peçonha da serpente, são como a víbora surda que tapa os ouvidos para não ouvir a voz dos encantadores, do mais fascinante em encantamentos. Ó Deus, quebra-lhes os dentes na boca. Arranca, Senhor, os queixais aos leõezinhos. Desapareçam como águas que se escoam, ao dispararem flechas fiquem elas embutadas. Sejam como as lesma que passa diluindo-se, como o aborto de mulher não vejam nunca o sol. Como os pinheiros, antes que vossas panelas sintam deles o calor, tanto os verdes como os que estão em brasa serão arrebatados como por um redemoinho. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança. Banhará os pés no sangue do ímpio. Então se dirá, na verdade, há recompensa para o justo. Há um Deus, com efeito, que julga na terra. Não será dos salmos mais queridos, porque a sua mensagem pode parecer a alguns um pouco contraditória no que diz respeito à questão da nossa época como cristãos. Mas vamos olhar para ele e procurar perceber um bocadinho. O salmo começa nos versículos de 1 até 5 a descrever aquilo que seriam maus juízes ou governadores, administradores corruptos. A expressão usada no versículo 1 fala sobre homens poderosos. Filhos dos homens aqui seriam filhos de Elim, filhos dos deuses. Em outras traduções podem ser usada a mesma expressão deuses menores, deuses mais pequenos. Mas é claro que lendo o texto todo do Salmo, nós percebemos que o contexto aqui não está a falar sobre deuses, nem sequer de deuses pagãos, está a falar sobre governantes, está a falar sobre homens, pessoas que ocupam posição de importância. Ora, estes indivíduos tinham, entre outras funções, fazer julgamento. E aqui ficamos a perceber que eles não fazem justiça, eles não agem corretamente. Eles são indivíduos corruptos, eles agem para benefício próprio e eventualmente daqueles que são seus amigos, daqueles que são seus conhecidos, e desta maneira eles desviam a justiça e os pobres, os que não têm recursos, percebem que não podem recorrer a estes indivíduos à espera de obter algum tipo de justiça correta. Poderíamos dizer que estamos a ver uma descrição de algo muito parecido com o que acontece nos nossos tempos, em que vemos pessoas no poder a usufruírem de vantagens, a nunca serem condenados, apesar de muitas evidências que se levantem contra eles. Podemos pensar em justiça que falha em relação àqueles que estão em posição de poder, mas parece que nunca erra no que diz respeito àqueles que são fracos. O texto fala dos ímpios como aqueles que já nasceram no pecado, desde que nasceram são mentirosos. Bem, o texto bíblico nos diz isso, mas não nos diz respeito só aos ímpios, nem aos corruptos. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Nós também nascemos já marcados pela nossa natureza pecadora. O texto descreve estes indivíduos como cobras, como víboras, como serpentes. Eles transmitem veneno na sua picada. E podemos aqui imaginar tudo o que diz respeito às cobras venenosas, como se escondem, como atacam de surpresa, como mordem, como a sua mordida é dolorosa, como aquele veneno se espalha pelo corpo. Tudo isto está atribuído a estes indivíduos, o que é bastante pesado. O salmista descreve mesmo estes indivíduos como cobras que não ouvem os encantadores.
Havia, e ainda há em alguns lugares do mundo hoje em dia, aquelas pessoas que através de algum tipo de melodia rítmica encantam cobras. E as cobras são como que hipnotizadas por eles. Mas estes juízes são tão maus que são como cobras que não se consegue hipnotizar. Eles não ouvem a razão. Mesmo quando aparecem situações em que claramente aquilo que tem que ser decidido está apontando numa direção, eles tomam outra direção porque eles não ouvem a razão, eles não ouvem a justiça, eles não ouvem a correção, eles não ouvem os argumentos que podem ser apresentados diante deles. São como serpentes que são surdas. Então, a partir do versículo 7 ou do 6, nós encontramos então as expressões imprecatórias, em que há um pedido para que Deus haja de forma dura para com estes inimigos, quebrando os seus dentes, etc, etc, etc. Do versículo 6 até ao versículo 10, nós encontramos no hebraico original 7 palavras de maldição. Lembrando que o número 7 é um número muito importante para o contexto oriental e judaico. Perceber que há aqui 7 palavras de maldição significa uma maldição completa, uma maldição perfeita, não é? Ela é usada sempre de forma pictórica, ou seja, há sempre uma imagem atribuída à maldição. Quebrar os dentes aos leões, leões desdentados não podem fazer nada. Desaparecer como águas que se escoam, talvez lembrando aqui as wadis, não é? Aqueles ribeiros que se formavam repentinamente na Palestina quando a chuva torrencial chega, então formam-se ribeiros, mas que duram algumas horas e depois desaparecem. Ou como flechas que perdem a força, assim que são lançadas elas caem e não chegam a atingir o seu alvo, não têm qualquer objetivo. A ideia da lesma, que parece que ao ir andando ela vai deixando aquela gosma para trás, com a ideia de que ela vai se desmanchando ou desaparecendo, o aborto que não chega a ver a luz do dia, ou o espinheiro que queima tão depressa que não chega a aquecer a panela, não serve propriamente de lenha. E todas estas ideias são ideias ligadas ao ímpio, no sentido de dizer que eles sejam destruídos, que eles sejam derrotados, que o seu poder, que a sua força passe a nada, que Deus possa agir, o Deus de verdadeira justiça possa agir com justiça sobre eles. Provavelmente para nós o versículo mais difícil é o 10. Alegrar-se-á o justo quando vir a vingança, banhará os pés no sangue do ímpio. Vamos lembrar novamente que estas expressões imprecatórias são próprias da realidade do Antigo Testamento. Nós estamos há muitos séculos da chegada da mensagem do Evangelho, do ensino de que devemos amar o próximo, até mesmo o inimigo, não devemos resistir ao homem mau. Estamos aqui numa mensagem, numa realidade ainda marcada pela lei, olho por olho, dente por dente. E aquilo que se está a pedir é, eles são falsos, são corruptos, são maus, então que eles sofram por causa da sua maldade. E se nós não formos hipócritas, ou seja, se nós formos honestos no nosso coração, nós teremos que reconhecer que também nós somos movidos pelo senso de justiça e quando vemos certas coisas acontecerem, também nos apetece dizer, Senhor, faz justiça contra estas pessoas, que eles sofram por aquilo que estão a fazer de mal. É um instinto natural humano, portanto nós não somos assim tão melhores do que o salmista e não devemos nos mostrar tão escandalizados por aquilo que ele diz. É interessante, no entretanto, perceber o versículo 11, porque se percebe que o salmista tem como objetivo final não a vingança. O seu objetivo não é propriamente ver a destruição dos ímpios. O que ele quer ver é a justiça implantada e o nome de Deus vindicado. Porque o seu objetivo de ver com que estes falsos juízes sejam punidos é, então se dirá, ou seja, a conclusão das pessoas, do povo em geral, vendo isto acontecer é, na verdade, há recompensa para o justo, há um Deus com efeito sobre a terra. Quando os maus conseguem escapar impunes, muitas vezes a ideia é, não existe Deus, não há justiça, na verdade é cada um para si mesmo, é a lei da selva, portanto também não nos serve de nada procurar viver de forma um bocadinho mais correta. Quando há justiça e quando alguns poderosos caem, de alguma maneira há um senso de que, bem, afinal, a justiça pode durar um bocadinho, mas acaba por vir, ela não falha. E esta ideia no coração humano está muitas vezes associada à noção de um Deus de justiça, a um Deus de poder, a um Deus que age e que faz as coisas acontecerem. Todos reconheceriam que há um Deus sobre a terra, que Jeová, afinal, tem poder e que ele exerce a justiça realmente sobre os povos. Neste tempo de corrupção em que nós vivemos, em que nós percebemos que a corrupção vai do nível mais baixo até o mais alto, nós temos que também pedir como o salmista, Senhor, faz justiça sobre a terra, para que se conheça o teu nome,
para que se saiba que há Deus de verdade, para que se saiba que o Senhor protege aqueles que estão em posição, enfim, de fraqueza diante dos ricos e poderosos deste mundo. Senhor, faz justiça ao teu povo. Faz justiça àqueles que estão a clamar apenas por aquilo que é correto. É uma oração valiosa. Sobretudo quando nós a fazemos no sentido de pedir que o mundo, no sentido das pessoas, possa reconhecer que há Deus sobre a terra.